Nunca abri mais ela é minha respiração. Nunca abri mais ela é minha proteção. Teu externo e as costelas que protege o coração e o pulmão. A 12 pares de costelas e vértebras também. As verdadeiras e as falsas têm as flutuantes pra ofertar suporte e proteção. Os órgãos vitais. Eu nunca abri mais ela minha respiração. Nunca abri mais ela minha proteção. Eu externo as costelas que protegem o coração e o pulmão. O externo possui 3 partes, unidas por 5 condrões. O manubrio, o corpo e o processo chifoide. A coluna base, deu até 12, externo a classe. Nunca abri mais ela minha respiração. Nunca abri mais ela minha proteção. Teu externo as costelas que protege o coração e o pulmão. De manubrio a chifoide, as elas se projetam para que o mediastino sempre se projeta. Teu externo as costelas que protege o coração e o pulmão. Coração e o pulmão. Coração e o pulmão. Coração e o pulmão. Oh, coração e o pulmão. Nunca abri mais ela minha respiração. Nunca abri mais ela minha proteção. Teu externo as costelas que protege o coração e o pulmão. Manubrio a chifoide, a costela se projeta. O mediastino sempre se projeta. Teu externo as costelas que protege o coração e o pulmão. Oi meus amores, tudo bem com vocês? São exatamente 11 horas, 11 e pouca. E eu vou começar agora a maratonar os conteúdos de MED. E eu falo maratonar porque eu vou estudar um atrás do outro, né? Mas não é maratona não, maratona é como se fosse filme. É estudo, estudo direto 12 horas, eu vou até 11 horas da noite. E aí eu vou pegar 4 horas, as últimas 4 horas pra revisar. Aí de agora 11 até as 19 horas eu vou estudar os conteúdos, né, videoaulas, os exercícios, enfim. Aí, ao final de cada módulo eu vim aqui fazer um resuminho do que eu entendi pra vocês, para que vocês também possam participar ativamente. Das 19 às 23 horas eu vou fazer a revisão ativa, certo? E vocês também vão acompanhar o meu método de revisão. E quais são os conteúdos que tu vai estudar na ordem? O primeiro conteúdo que eu vou estudar é anatomia, tá? Eu vou começar pelo mais complexo até o mais simples, tá? Depois eu vou pra fisiologia. Eu até imprimi algumas apostilas, depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ao longo desse processo do vlog. Depois eu vou estudar histologia, biologia celular, depois embriologia e por fim saúde na comunidade, que eu acredito que seja mais fácil que a questão do SUS, enfim. Tudo isso eu vou me organizar pra estudar, né, até 19 horas. De 19 horas até 23, como eu falei pra vocês, é só revisão de tudo que eu estudei hoje. Então eu não vou estudar nada de novo. Até 19 horas eu tenho essa oportunidade. Pois é isso, amores, eu vou começar aqui com anatomia. Quando eu terminar alguns módulos, eu venho aqui fazer um resuminho pra vocês. E assim a gente segue, tá? Até já. Bom, meus amores, terminei a primeira parte. E eu vou falar pra vocês o que foi que eu aprendi, assim, de forma resumida, sobre a parede torácica. Bom, já temos um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Sobre a anatomia do abdômen e tórax, que eu postei recentemente. Mas vou dar uma revisada aqui com vocês agora aqui no vlog. Só que a forma mais específica, né? Trazendo as especificidades e o aprofundamento do conteúdo está nessa outra vídeo. Porém, eu vou dar essa pincelada aqui com vocês. Bom, a principal função da parede torácica é a proteção das vísceras, certo? E ela vai ser composta por 12 vértebras torácicas, mais 12 pares de costelas, mais externo, mais músculos e pele. O externo é formado pelo manúbrio, corpo e processo chifoide, que o externo parece uma gravata masculina. É isso, amores. Aí nesses 3 pontos, eu vou falar um pouquinho sobre.
Bom, sobre as costelas a gente tem 3 classificações: verdadeiras, falsas e flutuantes. As verdadeiras são as que tocam diretamente no externo, por isso elas são denominadas assim. E vai de 1 a 7. Mas também pode ser chamada de externais, justamente por ter esse contato direto com o externo. As falsas, ou vertebrocontrais, são as que não tocam diretamente no externo e tem que passar pelas verdadeiras para poder fazer essa articulação, ter essa articulação com o externo, porém não é uma articulação direta, como eu falei pra vocês, por isso que elas são falsas, elas não vão encostar no externo. E por fim a gente tem as flutuantes livres ou vertebrais, né, também a gente pode chamar assim, que vai de 11 e 12. As falsas é de 8 a 10, tá? As flutuantes é 11 e 12, 11ª e 12ª costela. Não vão possuir cartilagem, por isso que elas são chamadas de flutuantes. Elas não ficam soltas, tem gente que fala que elas ficam soltas, mas não. Elas não encostam, elas não fazem parte daquele conjunto, né? Elas não estão totalmente ligadas umas com as outras. São mais, como é que eu posso dizer? Mais posteriores às outras costelas. Ou seja, fica um pouco para trás. Aí elas não encostam diretamente. Não vão possuir essa cartilagem de encostar no externo nas outras costelas. Por isso que elas são flutuantes. Porém, elas não são soltas, né? Porque solta dá outro sentido de livre. Não são livres. Outra classificação das costelas é que existem as típicas e as atípicas. As típicas são aquelas que possuem características comuns ou padrões, tá? Ou seja, possuem cabeça, colo, tubérculo, haste, corpo haste, né? E aí as típicas vão de 3 a 9, ou seja, da terceira à 9ª costela. As atípicas são 1, 2, 11 e 12. A primeira, a segunda, a 11ª e a 12ª costelas. E por que elas são chamadas de atípicas? Porque elas possuem características únicas. Quais são essas características? Bom, a primeira é a mais curta e larga. A segunda possui tuberosidade de serragem anterior. E a 11ª e a 12ª são curtas e não vão ter colo e nem tubérculo. Aí a gente tem um mnemônico da área da anatomia, que é VAN. Isso vai ser relacionado ao fato do sulco da costela. E o que seria o sulco da costela? Uma arranhadura na borda inferior da costela, superior do espaço, que vai servir para passagem do feixe intercostal. Aí essa regra VAN significa veia, artéria e nervo. A veia, ela vai ser a parte mais superior da passagem do feixe intercostal. A artéria vai ficar no meio ali, medial, e o nervo vai ser a parte mais inferior. Outra informação importante é que as 3 últimas costelas, elas vão se articular apenas com uma vértebra, enquanto as outras vão se articular com 2 vértebras. Outra informação importante é que o número da costela corresponde à vértebra inferior. E a gente denomina a união de vértebras como sínfise ou cartilagínea primária. Agora falando sobre espaço intercostal, e o que seria isso? É o espaço que fica entre uma costela e outra, tá? Existem 11 espaços intercostais, porque existem 12 pares de costelas, de cada lado do tórax. Por exemplo, entre a 5ª e a 6ª costela, tem o 5º espaço intercostal. Bom, e a parede torácica ela vai ser tão importante porque ela vai dar segurança, né? Ela vai oferecer proteção a órgãos vitais do nosso corpo. Por exemplo, o pulmão em repouso ele vai ficar ali na 7ª costela. É claro que quando a gente vai fazer a inspiração, ele vai descer um pouquinho, e quando a gente vai fazer a expiração, ele vai subir um pouquinho. Mas geralmente em repouso, ele fica na 7ª costela. Ela fica protegendo o pulmão. O coração vai ficar protegido pelo externo e pelas cartilagens costais. E especificamente vai ficar sob o processo xifoide, tá? Que é a parte inferior do externo. Lembra que a gente tem o manúbrio, o corpo e o processo xifoide. Manúbrio, a parte de cima, corpo, a parte do meio, e o processo xifoide, a parte inferior, né? A parte de baixo. Então o coração vai ficar ali. E os rins são protegidos pelas costelas flutuantes. Quais são as costelas flutuantes? 11ª e 12ª costelas. Bom, sobre as vértebras torácicas, a gente tem a T12. A maioria vai ser típica, né? Ou seja, vai possuir características comuns, características padrões. Corpo ou haste, cabeça, colo e tubérculo. E vai possuir 7 processos. Eu vou falar um pouquinho sobre esses processos com vocês que eu anotei aqui. O primeiro processo é o espinhoso, tá? Processo espinhoso. E ele vai ser mediano. Projeta-se para trás a partir da junção das lâminas. O que são lâminas? São placas ósseas que se estendem dos pedículos para se unir na linha média. E o que são pedículos? São pontes ósseas que ligam o corpo vertebral à lâmina. O segundo processo é transverso. Aí aqui vai ter 2, tá? Vai ser um par. Projeta-se lateralmente de cada lado, na junção do pedículo com a lâmina. É uma característica das vértebras que possuem uma fóvea costal para articular com o tubérculo da costela, exceto T11 e T12. E o que são fóveas costais? São superfícies articulares no corpo vertebral para a cabeça da costela e nos processos transversos para o tubérculo da costela. E este é o processo articular superior, 2 também é um par. Superfícies articulares voltadas posteriormente e superiormente para se articular com os processos articulares inferiores da vértebra acima. Define o tipo de movimento permitido na região, principalmente rotação do tórax. E por fim, a gente tem o processo articular inferior, que também é um par, 2, né? Superfícies articulares voltadas anteriormente e inferiormente para se articular com os processos articulares superiores das vértebras da vértebra abaixo. Então, juntando 1 mais 2 mais 2 mais 2, 7 processos. Bom, sobre os músculos, a gente tem que o músculo serrátil posterior e superior eleva as costelas, fibras para cima.
Músculo serrátil posterior inferior deprime as costelas, fibras em mão no bolso. Então, o músculo serrátil posterior superior, as fibras vão estar em direção ao peito, né? E posterior inferior vai estar sentido mão no bolso, tá? Assim, nesse sentido. Assim. Acho que vocês não vão olhar da outra forma como eu fiz. A gente também tem um músculo levantador das costelas, bem pequenos. E tem um músculo transverso do tórax e do abdômen. E tem os músculos intercostais, que são os ripares entre as margens das costelas. Além disso, a gente tem o músculo intercostal externo, eleva as costelas em inspiração forçada, mão no bolso novamente. Também temos os músculos intercostal interno, deprime e eleva as costelas em inspiração forçada. E o músculo intercostal íntimo, deprime e eleva as costelas em inspiração forçada. Expiração forçada, uma expiração e outra expiração. Também temos os músculos do oblíquo externo e músculos do oblíquo interno, que a gente viu lá na aula passada. Bom, a gente também tem a questão dos nervos, que chamamos de inervação. Não forma plexos, tá? A gente tem o nervo subcostal, que é o T12. Nervos intercostais, que vai do T1 até T11. E são ramos posterior e anterior. Aí a gente tem os dois tipos, típicos e atípicos. Os típicos são de 3 ao 6º, inervam miótomos, faixa. E os atípicos 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 11. O 1 pertence também ao plexo braquial. O 2 origina o nervo intercostobraquial, que é o cutâneo. E 7 a 11, toracoabdominais cutâneos. Sobre a vascularização, a gente tem artérias e veias, né? As artérias vão ter 3 tipos: a aorta torácica descendente, que é a principal, a artéria subclávia e a artéria axilar. A do primeiro tipo, a gente tem as artérias intercostais posteriores, menos as 2 primeiras, que vão sair da intercostal suprema, subclávia e subcostais. Do segundo tipo, a artéria torácica interna, mamária interna e intercostal primária, que são as 2 primeiras. A torácica interna se subdivide em ramo musculofrênico lateral e ramo epigástrico superior inferior. E sobre a artéria axial, artéria torácica superior e torácica lateral. Sobre as veias, a gente tem a veia intercostal anterior, vem da subclávia torácica interna, primeira e segunda costelas. Veia intercostal posterior vai para o ásico e veia ásico liga as cavas superior e inferior. Se divide em hemiásico inferior e hemiásico acessória, que é superior. Todo o lado esquerdo vai para o ásico. Observação: agulhas devem ser sempre introduzidas na parte superior das costelas, pois o feixe vasculonervoso se encontra na parte inferior, ou seja, não pode tocar. E para finalizar essa primeira parte, eu estudei sobre o mediastino, que localiza-se entre os 2 pulmões. E a gente tem a parte superior, que agrega o esôfago, a traqueia, timo, veias braquicefálicas, arco da aorta e cava superior e inferior. Na parte inferior, a gente tem algumas regiões, né, como anterior, que é o timo, fica o timo, médio, coração, pericárdio, raízes pulmonares e nervos frênicos, inferior, aorta descendente, torácica, veia, ásico e esôfago. Agora eu vou estudar a segunda parte, que é sobre o sistema respiratório. Até mais. Oi, amores, voltando. E eu tava estudando sobre as vias aéreas baixas e eu vou explicar pra vocês primeiro sobre as pleuras, né? Porque as vias aéreas baixas, elas são compostas pela traqueia, pelas pleuras, pelos pulmões e pelos brônquios. Eu vou falar aqui primeiro sobre as pleuras. A gente tem 2 tipos, tem as pleuras visceral e a parietal. E o que são pleuras? São membranas que revestem o tecido pulmonar, né? Tem membranas que revestem todo tipo de tecido e as que revestem o tecido pulmonar são chamadas de pleuras. Bom, e o que seria? Uma fina camada serosa de proteção e separação entre a cavidade torácica e os pulmões. O primeiro tipo é visceral. E por que o nome é visceral? A gente sabe que órgãos também podem ser chamados de vísceras. Então, por isso que vem o nome visceral. E esse tipo, a pleura visceral, ela é a parte mais externa, né? Ela entra em contato direto com os pulmões. Já a pleura parietal fica na parte interna e fica em contato com a cavidade torácica e com o diafragma. Além disso, a gente tem o espaço pleural, que nada mais é do que o espaço entre essas 2 pleuras, a pleura interna e a pleura externa, entre a visceral, que é a externa, e a parietal, que é a interna. Bom, esse espaço pleural, ele é composto por um líquido, né, o líquido pleural. Além de espaço pleural, a gente também pode chamar de espaço intrapleural ou cavidade pleural. E aí, por que é necessário que a gente tenha... Isso também pode ser chamado de espaço virtual, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos chamam de espaço virtual. Virtual por causa do líquido. Toda cavidade que possui líquido é chamada de virtual também. Ter um líquido entre uma pleura e outra pleura reduz o atrito entre os pulmões e a caixa torácica. Faz com que esses pulmões fiquem colados à caixa torácica também. Então, essa é a importância. O quantitativo de líquido depende do peso de cada pessoa e vai de 1 a 20 ml. Por exemplo, o recém-nascido tem 1 ml, né, por aí. Então, bem pequenininho. Vai muito do peso do indivíduo. E aí, eu falei ainda há pouco sobre a questão do atrito. Isso leva à pressão intrapleural, que significa... deixa eu ver aqui uma melhor definição. É a pressão exercida nos 2 movimentos, né? Inspiração e expiração dos pulmões. E aí, ela vai ser sempre negativa. Por quê? Porque vai ser o resultado de 2 forças elásticas
opostas que vão agir constantemente na cavidade torácica. Aí a gente tem duas tendências. Tem a tendência do pulmão ao colapso, que é a retração elástica pulmonar, o tecido pulmonar elástico, e tem uma tendência natural a encolher e se afastar da parede torácica devido à retração das fibras elásticas e a tensão superficial nos alvéolos. E existe a segunda tendência, que é a tendência da parede torácica à expansão. A caixa torácica e o diafragma têm uma tendência natural de se expandir, afastando-se do pulmão. Essas forças elásticas opostas puxam as duas pleuras, né, que é a visceral e a parietal, em direções contrárias, criando uma sucção no espaço pleural preenchido por uma fina camada de líquido. Essa sucção, pressão negativa, impede que o pulmão se separe da parede torácica e, crucialmente, impede o colapso alveolar. Bom, como eu falei pra vocês, se dá diretamente pelos movimentos de inspiração e expiração dos pulmões. E aí, dentro de uma régua matemática, né, como eu falei pra vocês, sempre negativa. E na parte intra a gente tem que a inspiração, ela vai se dar por -3, tá? Ela vai significar -3 nessa régua matemática, com um zero no meio, que é o neutro, né? E aí, normalmente, essa pressão intrapleural, ela vai se dar pelo valor de -5 milímetros de mercúrio, tá? E vai ser sempre menor do que a dos pulmões nos processos de expiração e inspiração, que ela é algo geral e os dois processos é algo mais específico, são pressões mais específicas. A pressão de inspiração, que é sempre negativa também, ela vai ser -3, -5, que equivale a -8. Então, vai ser -8 milímetros de mercúrio. Já na expiração, a pressão ela vai ser 3 -5, que fica -2 milímetros de mercúrio. Isso aí são valores mais específicos, mas no geral é -5 milímetros de mercúrio. No que tange a relevância clínica, né, é ventilação pulmonar, a gente tem a inspiração e a pneumotórax. Bom, a inspiração, ela é a contração dos músculos respiratórios, que são o diafragma e intercostais externos. Expande a caixa torácica. A parede torácica se afasta do pulmão, tornando a pressão pleural ainda mais negativa. Por exemplo, -8 milímetros de mercúrio. Essa pressão pleural negativa puxa o pulmão, ele vai expandir e o ar vai entrar. Já na pneumotórax, torácica, se a parede torácica for perfurada, pode ser um trauma ou por doença, o ar atmosférico entra no espaço intrapleural, que é aquele lá que eu falei pra vocês que possui o líquido. Isso faz com que a pressão pleural, que era negativa, se iguale à pressão atmosférica, que é 0, ou se torne positiva. Sem a pressão negativa, para manter o pulmão expandido, o pulmão colapsa. Então é aquele mesmo processo que eu falei pra vocês da inspiração e expiração. O pneumotórax, ele é a mesma coisa da expiração praticamente, né? A inspiração vai ser negativa e a pneumotórax, que é a inspiração, vai ser positiva nessa régua, mas no geral a gente faz o cálculo com -5 milímetros de mercúrio. Gente, nós vamos fazer assim a revisão de média, tá? Eu vou sortear a palavra-chave e vou falar tudo que eu lembrar de acordo com essa palavra. Eu que criei, então tá bem simples, mas eu acho que é criativo, porque aí vai testar o quão né, eu consigo lembrar das coisas importantes de cada aspecto chave, né, dos conteúdos que eu estudei no domingo. E é isso, hoje é quarta-feira, então já passou um tempinho, né? Domingo pra quarta eu vou ter que lembrar, não vou olhar da folha. É isso, botei a folha até pro outro quarto ali pra eu não ter que ir lá pegar. Então, amores, a primeira palavra que eu vou colocar aqui pra sortear, ainda não vou sortear porque eu estou escrevendo ainda, é parede torácica, né? Porque é o conteúdo central e tudo que eu lembrar de parede torácica eu vou falar. Aí quando eu tirar um conteúdo mais específico, aí eu vou conseguir lembrar de mais coisas, porque vai estar mais específico, entendeu? Então eu espero que eu tire parede torácica primeiro, mas eu não sei, vamos ver como é que vai ser o sorteio. Vértebras também é importante. Externo. Deixa eu pensar. Costelas, né, óbvio. Músculos também é importante da parede torácica. Não são todos os músculos, tá, gente? São os músculos da parede torácica. Inervação. Inervação, que são os nervos dessa parte do corpo. Vascularização. Vascularização. Deu um branco. Mediastino. Não, peraí. Vamos ver, que na hora que eu sortear eu vou falar. Também estudei sobre o sistema respiratório, um pouquinho sobre. Eu vou aprofundar mais quando eu chegar em fisiologia. Porém, eu estudei de forma geral, né? Então, o que eu estudei no domingo, eu vou... Talvez não seja todas as coisas do sistema respiratório. Não vai ser todas as coisas, porque eu não estudei na íntegra. Muitas coisas eu não lembro. Porém, o que eu estudei no domingo, o que eu lembrar, eu vou falar. Aí eu vou colocar vias aéreas baixas, tá? Porque a gente tem as vias aéreas baixas. Aí a gente tem o pulmão, os brônquios, enfim. Eu vou botar o diafragma também à parte, porque tem algumas informações que eu quero compartilhar com vocês, especificamente sobre esse músculo, tá? Pulmões também é importante, obviamente. E vocês viram, né, a música que eu coloquei no início do vídeo? Pois é, foi sobre a parede torácica, eu coloquei até lá na legenda. Parede torácica, a música é Who, de Jimmy Cook. E
O nome da música, o nome da paródia é O Coração e o Pulmão. O tema da paródia é parede torácica. Eu espero que vocês tenham gostado e treinem em casa, tá? Principalmente que eu vou fazer a área da saúde, que isso é muito importante. Pra mim também vai ser muito importante. E eu tô super viciada, do nada eu canto essa música, porque eu fiz ela na segunda-feira. Só que eu tô gravando hoje. Eu tava estudando os conteúdos de média, e aí deu pra gravar hoje. Bom, quando eu boto vascularização... Peraí, vou botar assim, vascularização da parede torácica. Vou botar parede PT. Inervação PT, que é da parede torácica, tá? Aí aqui, que aqui também tem o sistema respiratório. Aí vou botar vascularização normal mesmo, só vascularização porque eu já vou saber. Que PT é parede torácica. Inervação do sistema respiratório. Vou botar coração. Tudo que eu lembrar sobre o coração. Vou falar. Aí coloquei também pericárdio, faces do coração, vasos venosos, câmaras cardíacas, ventrículos, átrios e sístole e diástole, que foi até aí que eu estudei. Eu estudei outras coisas, porém vou fazer um mini hack com vocês aqui só sobre o que eu estudei no domingo, porque é uma maratona, e essa maratona eu fiz vlog pro YouTube, então por isso que eu tô trazendo isso pra vocês. É a terceira parte do nosso vlog, na verdade é a segunda, né? Deveria ser a terceira, porque eu fiz a paródia, mas vamos dizer que a paródia que é a terceira parte. Agora eu vou recortar e vou tirar aqui junto com vocês. Peraí, vamos lá. Estou nervosa. Minha caixinha de mimi hack com ele logo. Tirei. Nossa, aqui até rasgou. Pericárdio. Tudo que eu falar tudo que eu lembrar de pericárdio. Pericárdio é a parte externa que envolve o coração, então é a membrana que envolve o coração. Serve ali pra proteger o coração. E entre ela e o coração, pra não haver atrito, tem o líquido chamado pericárdico. É uma camada fibrocerosa. O tecido que compõe o pericárdio é o tecido conjuntivo. É comumente chamado de saco. Possui dois, como é que eu posso dizer? Dois folhetos. Tem o folheto fibroso e tem o folheto seroso. A camada externa do pericárdio é o fibroso e a camada interna é o seroso. O fibroso ele serve pra fazer com que, tipo assim, quando a gente estiver correndo pro coração, ele não pular, assim, correr junto com a gente, entendeu? Então ele dá aquela estabilidade pro coração. Já o seroso, ele vai ter a lâmina visceral, o epicárdio, e vai ter a lâmina parietal. Entre a lâmina visceral ou epicárdio e a lâmina parietal, existe um líquido ali para que não haja atrito. É o líquido pericárdio também, pericárdico. A gente tem a cavidade pericárdica, que é o espaço entre a parte visceral e a parte parietal. Bom, sobre pericárdio tem a vascularização venosa e a arterial. Sobre a arterial envolve a pericardiofrênicas e musculofrênicas, a região torácica interna. A venosa tem só a pericardiofrênica. Também tem a bronquioencefálica. De um lado é a pericardiofrênica e o outro é a bronquioencefálica. Sobre inervação, a gente tem o nervo vago e o nervo frênico. O nervo frênico é quando tem pós-cirurgia de dor no ombro. E a dor vago, ela é incerta. Nervo vago, na verdade. Bom, gente, isso é tudo que eu lembrei do pericárdio. Não foi tudo, com certeza. Mas eu não sei se eu falei alguma palavra errada, com certeza. Porém, foi isso. Agora vamos para a próxima palavra. Eu só queria ver da folha, sinceramente. Inervação. Vamos lá. Sobre inervação. A inervação da... A inervação... Eu botei parede torácica, né? Então é a outra inervação. Bom, a inervação dessa parte pulmonar, né? Do feixe pulmonar, plexo pulmonar, sei lá, uma coisa assim. Ela envolve os nervos vagos e os nervos... Deixa eu lembrar. Espinais. Gente, pra quem não sabe o que é plexo pulmonar, é uma região na raiz dos pulmões que oferece sensibilidade, né? Para as vísceras presentes lá. E também dessa questão de autonomia dos nervos. Responsável pelo controle nervoso. Ele é formado pelo sistema parasimpático e pelo sistema simpático. A parte parasimpática é o nervo vago e a parte simpática é o nervo espinal. No nervo vago a gente tem o tronco encefálico e aí no que tange a parte simpática a gente tem a medula espinhal torácica, que fica o nervo espinal. Bom, o nervo vago ele vai causar a contração da musculatura da árvore brônquica, vai diminuir aí o calibre das vias aéreas e vai aumentar a secreção glandular, acho que deu a entender globular. Já as simpáticas, né, vai ter a ação contrária a isso. Aí eu quero lembrar de alguns efeitos que eu estudei que vão transmitir informações sensoriais para o sistema nervoso central, que é o reflexo da tosse, né? A tosse ela acontece quando há sensações de toque e dor na mucosa. A gente também tem o de quimiorrecepção, que é a detecção de substâncias químicas nas nossas vias aéreas. Thank you, next. Gente, ainda tem vários papeizinhos, ó. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Mas vocês entendem que é vlog, então é assim mesmo. Eu tenho pretensão de fazer, ainda não fiz, mas eu tô pretendendo fazer mais paródias. Aí essas paródias eu vou colocar lá no meu Instagram, o link tá na descrição do meu canal, quem não me segue no Instagram, lá estude.
Aí eu vou colocar lá, porque senão se eu for colocar nos vídeos vai ficar bem maior. E a palavra é mediastino. Gente, mediastino é o espaço entre os dois pulmões. Aí ele tem duas partes. Tipo assim, não é um espaço, assim. Ele fica entre os dois pulmões. Mas é naquele espaço entre os dois pulmões, entendeu? Isso que eu quis dizer. Aí ele tem duas partes. Tem a parte superior e tem a parte inferior. A parte superior vai comportar o esôfago, a traqueia, o timo, as veias bronquiocefálicas, o arco da aorta, a cava superior. E tem a parte inferior, que vai ter aí, acho que, essa parte anterior do timo, né? Que não é todo o timo que fica aí, é dividido nessas duas partes. O médio tem o coração, tem o pericárdio, tem as raízes pulmonares, tem os nervos frênicos. No inferior vai ter a aorta descendente torácica, vai ter a veia ásico e também vai ter o esôfago. E vai ser inferior ao diafragma, né? Que separa a parede torácica da parede abdominal. Ele é dividido entre as vértebras T4 e T5. Fica atrás do pericárdio também. Vai conter o pericárdio e o coração, fica em frente ao pericárdio, menor. Acho que é só. Próximo. Gente, eu queria lembrar de mais coisas. Eu não sei se eu tô lembrando de tudo. Eu não sei nem se eu tô trocando conceito. Eu acho que não, né? Eu confio muito no meu potencial. Bom, a gente tem aqui os vasos venosos, que é sobre o cardiovascular. Gente, os vasos venosos é a mesma coisa que veias. É sistema circular. Não é cardiovascular, não é sistema circular. É a mesma coisa que veias. Aí vai pegar, vou explicar o processo aqui pra vocês. Vai pegar o sangue desoxigenado, geralmente cheio de dióxido de carbono, que deve ser eliminado do corpo por meio da expiração. Vai pegar esse sangue desoxigenado dos tecidos, dos órgãos, né, de volta assim, e vai levar de volta pro coração, pra poder ver se que são os átrios, né. A única exceção são as veias pulmonares, que vai transportar o sangue oxigenado dos pulmões pro coração. Então, ele vai marcar o retorno venoso, que é o processo do sangue voltando pro coração, que são os átrios. A gente tem também dois tipos de veias. As veias cardíacas pávas, que é a mais curta, que é do lado direito, e a veia cardíaca magna, que é a mais longa, que é do lado esquerdo, que é o seio coronário. Bom, amores, é só isso que eu lembro. Com certeza vai ser mais coisas, mas vocês sabem, né, que revisão a gente não explica de forma na íntegra. Vascularização da parede torácica, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês como é. Essa aqui é a artéria aorta. Deixa eu vir aqui. Aí ela vai até aqui, ó. Tá vendo? Também tem a artéria subclávia e a artéria axilar, só que eu não fiz no desenho. Eu acho que eu não fiz, né? Deixa eu ver. Não. Pelo menos eu não identifiquei aqui. As veias, geralmente, elas acompanham as artérias para drenar o sistema de veia ásicos ou hemiásicos, ou diretamente para as veias cavas que são superior e inferior. Aí a gente tem os ramos da veia aorta descendente, né? Que é o que eu mostrei pra vocês. E a gente vai ter as artérias intercostais posteriores. Geralmente a aorta ela vai oferecer nove artérias intercostais posteriores, mais inferiores, que são da terceira ao 11º espaço intercostal. Espaço intercostal é o espaço entre as costelas. E também a artéria subcostal. E isso vai fazer com que essas artérias elas vão irrigar a maior parte das vértebras, músculos intercostais, pele e pleura parietal. Era pra eu ter colocado pleura. Mas é isso. Eu acho que eu já expliquei sobre a pleura, né? Tomara que sim. Bom, gente, é só isso que eu lembro. Sou péssima. Vamos pro próximo. É porque, na verdade, é muita veia aí. Muito de muita veia. É melhor que eu explico pra vocês na íntegra. Temos o coração, gente. Amo o coração. Bom, o coração ele é fixado no diafragma. O diafragma é o músculo que separa a parede torácica da parede abdominal, como eu já falei pra vocês. E em média, o coração tem o tamanho de uma mão fechada. Tipo, ele é desse tamanho. Aproximadamente, né? Porque aí depende da mão. Então o coração ele fica na parte de cima. As câmaras ficam embaixo. Ele vai se localizar ali no tórax, na parte do mediastino, que é o centro do corpo. Geralmente a gente fala que o coração tá no lado esquerdo, né? Do nosso corpo. Esquerdo. Mas ele não tá. O que dá do lado esquerdo? Peraí. Nossa, cara, que sono. É o ápice que tá mais pro lado esquerdo. Mas o coração, ele fica no centro, entendeu? Do nosso corpo, justamente pra bombear pra todo lugar. Tem o revestimento do epicárdio e do endocárdio. O epicárdio é a parte externa do pericárdio, o endocárdio é a parte interna. E entre os dois a gente tem o miocárdio, né? Que ele vai ser a parte funcional. Então, vamos lá. O coração vai ficar apoiado no diafragma, colado embaixo do diafragma, lateralmente com os pulmões, atrás da coluna vertebral, ou da coluna torácica, na frente do externo e das costelas. O endocárdio é a ponte que liga ao sangue. E é a parte do miocárdio que faz o coração bater. O coração fica geralmente entre a segunda e a sexta costelas. E sobre as câmaras, eu vou falar depois pra você tirar as câmaras. Vamos lá. Diafragma. Eu falei sobre diafragma. Já falei, não vale. Nossa, velho, sou muito ansiosa.
Átrios. Bom, pra falar dos átrios, eu tenho que dizer que os átrios, eles são duas câmeras, existem 4 câmeras, vou ter que falar das câmeras. Quando tirar a câmera, eu vou nem falar. Vou falar logo sobre as câmeras. Quais são essas 4 câmeras? O átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. Ó, isso aqui é a veia cava superior. No caso da aorta, que termina aqui, ó. Eu falei errado. Aí aqui a gente tem a veia cava superior. Isso aqui é a veia cava superior, que acaba aqui, né? Muito bem. O átrio direito, ele vai receber sangue venoso, desoxigenado, da veia cava superior, que é daqui. Então ele vai receber. Vai vir daqui e ele vai receber. O ventrículo direito, cadê? O ventrículo direito vai bombear sangue desoxigenado para os pulmões por meio da artéria pulmonar. Por meio dessa artéria aqui pulmonar. Tá vendo? Aí, tô nem mostrando por meio da artéria pulmonar. Então vamos lá. Esse aqui vai passar o sangue desoxigenado pra cá. Isso aqui vai mandar o sangue desoxigenado pros pulmões por meio da artéria pulmonar, que é essa aqui. O átrio esquerdo, que é esse daqui, né? Átrio esquerdo. Ele vai... Átrio esquerdo. Aqui, esse aqui é o direito, esse aqui é o esquerdo. Ele vai receber sangue arterial oxigenado dos pulmões por meio das veias pulmonares. Certo? Das veias pulmonares, que são essas veias aqui, ó. Essa aqui, essa aqui, entendeu? O ventrículo esquerdo vai bombear sangue oxigenado para o corpo através da aorta, que é essa daqui. Que tá aqui, que vai acabar aqui. Queria ter explicado melhor, mas eu expliquei pelo meu exemplo. Próximo. Pulmões. Ótimo. Bom, sobre os pulmões, quem leva o sangue venoso são as artérias pulmonares e quem traz são as veias pulmonares. Possui 3 faces, 3 margens e o ápice. A gente tem o ápice, tem as 3 faces, que é o costal mediastino, diafragmática, e tem as 3 margens, que é inferior, superior e posterior. Também ele é responsável por retirar o dióxido de carbono do nosso corpo. Aí a gente tem a pleura, né? A pleura visceral e a pleura parietal, que vão envolver os pulmões, criando a cavidade pleural, né? Que tem aquele líquidozinho pleuro. O ápice, ele é a camada superior, porção superior, arredondada do pulmão, que se projeta acima da primeira costela. A base repousa sobre o diafragma. E o hilo é por onde saem as raízes pulmonares, as estruturas da raiz pulmonar. O direito, ele é mais largo, né? O pulmão direito, ele vai ser mais largo, eles não vão ter o mesmo tamanho. Vai ser mais curto e mais pesado. E o esquerdo, ele vai possuir a incisura cardíaca e a língula para acomodar o coração. O ar, ele entra pela traqueia e passa por um processo complexo, né, progressivo. Primeiro pelos brônquios principais, né, vai entrar no nível de cada pulmão. Depois a gente vai ter aí os brônquios lombares, que vão entrar nos lobos, né, 3 direitos e 2 esquerdos, 2 no esquerdo. A gente tem os brônquios segmentares, que vão entrar nos segmentos broncopulmonares, unidades anatômicas dependentes. Aí depois vai para os bronquíolos, que são as vias aéreas menores, terminando nos alvéolos, que são pequenos sacos de ar onde ocorre a troca gasosa. Lembrando que os brônquios, eles vão ser os galinhos do cacho de uvas, e os bronquíolos vão ser as uvas. Esse é o macete. A função principal dos pulmões é a hematose, né, que é a troca gasosa. Então, o sangue desoxigenado, ele rico em dióxido de carbono, ele chega da artéria pulmonar. Nos alvéolos, o dióxido de carbono do sangue é trocado pelo oxigênio do ar inalado. O sangue oxigenado deixa os pulmões pelas veias pulmonares e retorna ao coração pelo átrio esquerdo. Thank you, next. Ventrículos. Eu já falei dos ventrículos, né, junto com os átrios, então tá tudo ótimo. Sístole e diástole. Bom, a sístole e a diástole são 2 estágios do ciclo cardíaco, né, que vão representar respectivamente a contração e o relaxamento do músculo cardíaco, que é o miocárdio. Sístole é a contração, diástole é o relaxamento, né? Então, a sístole vai ser a fase da contração do coração, onde o sangue é bombeado de fora das câmeras, que eu falei pra vocês daquelas câmeras, e é um evento de alta pressão. Os átrios, eles vão, que é o sístole atrial, eles vão se contrair para esvaziar o sangue remanescente para os ventrículos, e aí vai ocorrer, no final, diástole ventricular. Bom, nos ventrículos vai ter a contração rigorosamente, né? As válvulas mitral e tricúspide. Não sei se eu tô errando alguma palavra, né? Eles vão se fechar e as válvulas aórtica e pulmonar vão se abrir. Na sístole. Aí vai ocorrer a pressão arterial, nessa questão da pressão arterial. A sístole ventricular, ela vai gerar a maior pressão arterial, que é a sistólica. O valor mais alto medido é 120 por 80, 12 por 8. A diástole vai ser o relaxamento e onde as câmaras relaxam e entra o sangue, né? É um evento de baixa pressão. Então, pressão alta é sístole e pressão baixa é diástole. Os ventrículos, eles vão fazer o quê? Eles vão relaxar, né? As válvulas aórtica e pulmonar, elas vão se fechar e as válvulas mitral e tricúspide vão se abrir, que é o contrário. Já os átrios, eles vão relaxar e vão se encher de sangue,
que regressa ao coração. No caso, a sístole representa 120, né, milímetros de mercúrio, uma coisa assim. E diástole representa os 80. O valor mais alto é 120 e o valor mais baixo é 80. Então, a função da sístole é a ejeção do sangue, que é o bombeamento, e da diástole é o enchimento de sangue, que é o recebimento de sangue. A pressão ideal para adultos é 12/8, 120 por 80, né? E para criança, não sei. O ideal é menor que 120. Elevada 120 por 120 a 129, que é para hipertensão. Hipertensão estágio 1, 130 a 139. Hipertensão estágio 2, igual ou maior que 140. Isso para pressão alta. Para pressão baixa, ideal é menor que 80. Elevada, menor que 80, né? Muito menor que 80. Hipertensão estágio 1, ou 80, ou de 80 a 89. E hipertensão estágio 2, menor que 90. Menor ou igual a 90. Próximo. Gente, ainda tem vários papeizinhos, cara. Câmeras, eu já falei. Músculos. Bom, a gente tem vários intercostais. A gente tem o intercostal externo, o intercostal interno, o intercostal íntimo, o transverso do tórax e os subcostais. Eles estão localizados nos espaços intercostais. Bom, os intercostais externos, eles ficam mais na superfície, né, são mais superficiais. Da coluna vertebral ao externo. Os intercostais internos, abaixo do externos e do costal e do externo, com esse, né? Intercostais íntimos são os mais profundos, separados dos internos por vasos nervos. O transverso do tórax na face interna da parede inferior, anterior, só anterior, não é inferior não, anterior. E subcostais na face interna posterior, perto das vértebras. O diafragma é o músculo mais importante da inspiração, né? Inspiração. A gente também tem o peitoral maior, o peitoral menor. O que mais? PP, S, subclávio e serrátil. O peitoral maior, ele é grande e superficial, ator e rotator medial do húmero. O peitoral maior fica abaixo do peitoral... O peitoral menor fica abaixo do peitoral maior, estabiliza a escápula e eleva as costelas, né, auxílio na inspiração forçada. Subclávio pequeno abaixo da clavícula, auxilia na estabilização da clavícula. E serrátil anterior na parede lateral, protrai e rotaciona também a escápula e auxilia na inspiração profunda. A gente também tem os romboides, que é o maior e o menor, que vão retrair a escápula. Elevador da escápula, que eleva a escápula, trapézio e latíssimo do dorso. O trapézio e o latíssimo do dorso são músculos grandes superficiais que cobrem grande parte da parede torácica posterior, atuando principalmente no ombro. Os intercostais, eles auxiliam na inspiração para movimentar a costela durante a respiração. Os músculos maiores, eles auxiliam na inspiração forçada. Ai, minha garganta. E nos membros superiores. Próximo. Inervação da parede torácica. A gente tem os nervos intercostais, que vai do T1 até T11. Eles vão percorrer o espaço intercostal. Vão ser acompanhados pelas artérias pelas veias pulmonares. De superior a inferior. E a gente tem um macete chamado van, que é veia, artéria, nervo. Esse nervo van fica localizado no sulco costela superior. A função motora dos músculos-alvo inervam os músculos e movimenta as costelas. Músculos intercostais, externos, internos e íntimos, músculos subcostais e transverso do tórax. Controla o movimento das costelas durante a respiração. Aí a gente tem a função sensitiva, né, que falei pra vocês naquele momento, que vai pegar essa parte mais inervada, como a pele, que inerva a pele sobrejacente, ao longo dos laterais da frente do tórax, são dermártomos. E a pleura parietal inerva a pleura que reveste o interior da parede torácica, que explica a dor da pleurite. E o peritônio parietal, que é o ramo do T7 até T11, que vai continuar vai inervar a porção superior do peritônio, que é a dor abdominal. Nervo frênico é C3, C4 e C5. Próximo. Tudo que eu lembrei foi isso. Vias aéreas. A gente tem a traqueia, os pulmões, pleuras e os brônquios. Bom, as pleuras, pra quem não sabe, né, mas eu expliquei no início do vlog, eu acho, é o revestimento do tecido pulmonar, né, são as membranas do tecido pulmonar. E a gente tem duas pleuras, a pleura visceral e a pleura parietal. A visceral é a parte externa e a parietal é a parte interna. A visceral, ela tem contato direto com os pulmões. A interna fica em contato direto com a cavidade torácica do diafragma. O espaço pleural é o espaço entre as duas pleuras.
E aí vai ter o líquidozinho, né? O líquido virtual. Na verdade, o espaço virtual também pode se chamar de espaço virtual por causa do líquido que tá presente. Tem um líquido entre a pleura e outra, reduz o atrito entre os pulmões e a caixa torácica. Aí faz com que os pulmões fiquem colados na caixa torácica e a caixa torácica também. Tipo isso. Aí a gente tem a questão da pressão intrapleural, que é sempre negativa. E aí dentro de um espaçozinho, a gente tem a inspiração e a expiração, né? A inspiração ela é mais negativa ainda. Então, no meio tem 0, né? Então, a inspiração... Aí, no geral, essa pressão intrapleural, ela significa 5 milímetros de mercúrio. Então, menos 5 milímetros de mercúrio. Então, vai ser... a inspiração, ela vai ser menos 3, menos 5, que vai dar menos 8. Então, vai ser menos 8. Assim, em média. Na expiração, vai ser menos 3, mais 3, na verdade. Menos 5, que dá menos 2. Que é na expiração. Eu expliquei melhor sobre isso. A traqueia, ela possui 11 centímetros de comprimento, possui de 16 a 20 cartilagens traqueais e tem ligamentos anulares, né, tipo anéis, que vai fazer com que tenha essa dinâmica. Localiza-se anteriormente ao esôfago. A bifurcação da traqueia chama-se carina. E eu fiquei sabendo disso no domingo, não sabia. Próximo. Vértebras. As vértebras são órgãos irregulares, né, que formam a coluna vertebral, espinha dorsal, que é a estrutura central de suporte e proteção do nosso corpo. Aí a gente tem as vértebras cervicais, que é de C1 a C7. A gente vai sempre falar assim, C3, coluna cervical, 3. Entendeu? C7, coluna cervical, 7. E elas são as menores e as mais móveis, né? C1 é Atlas, C2 é Axis. São atípicas. Ou seja, possuem características únicas. Tem as torácicas, né? Que é D1 a T12. Que articulam-se com as costelas, são menos móveis do que as cervicais. Tem as lombares, que vai de L1 a L5. E são as maiores mais robustas, suportando o peso corporal. Também tem a sacral, que é S1 a S5, sacrais, né? Fundidas para formar o sacro. E as coxígenas, que de 3 a 5 geralmente tem 4, né? Tem gente que tem 5, tem gente que tem 4. Fundidas para formar o cóccix, que é o osso da cauda. Eu tô indo bem, gente? Será? Vascularização. Eu acho que eu já falei mais sobre a vascularização em outras coisas. Externo, gente, ele é o osso que fica na parte anterior da parede torácica. E ele vai ter 3 partes, o manúbrio, o corpo e o processo tifoide. Ai, eu amo minha música. Eu não vou falar muito pra vocês escutarem minha música, então eu não vou falar muito sobre ele, pra vocês poderem escutar minha música no início do vídeo. Parede torácica. Ai, já falei muita coisa da parede torácica. Eu achei que a parede torácica fosse o primeiro papel que eu fosse pegar. É o antepenúltimo, antes do antepenúltimo. Costelas. A gente tem de 1 a 7 costelas verdadeiras, 8 a 10ª falsas, 11ª e 12ª flutuantes. Típicas, de 3 a 9, que tem características comuns, né, tipo cabeça, colo, tubérculo, haste ou corpo. E a gente tem as atípicas que possuem características únicas. E eu falei mais sobre no início do vídeo. Esse é o que eu lembro. E pra finalizar, faces do coração. Bom, o coração, como ele devido à sua posição oblíqua ao mediastino, possui faces específicas, né? Faces específicas que relacionam com as estruturas vizinhas. Aí a primeira face é a externo-costal, que é a anterior. Fica em direção às externas costelas. É formada pelo ventrículo direito. Deixa eu ver aqui na imagem, né? Pelo ventrículo direito. Pela aurícula, que é a orelha. E esquerda, né? A gente tem a face diafragmática, que é inferior, que ela é voltada para baixo, ligeiramente para trás, repousa sobre o tendão central e do músculo diafragma. Ela é formada pelo ventrículo esquerdo e também pelo ventrículo direito, em parte. Está próximo ao fígado e ao estômago, ao lobo esquerdo do fígado. E a gente tem também a face pulmonar, que é a lateral. O coração possui faces pulmonares direita e esquerda, e elas são voltadas lateralmente, cada uma adjacente ao pulmão correspondente. E a direita, ela é mais arredondada e formada principalmente pelo átrio direito. O esquerdo é mais extenso e formado principalmente pelo ventrículo esquerdo. E tem relação intimamente relacionada à pleura mediastinal aos pulmões adjacentes. Aí a gente tem a base, que é voltada para trás e para cima, e para a direita repousa nas vértebras T5 a T8, formada pelos átrios, para local de entrada das veias pulmonares e seio coronário. Situa-se em frente ao esôfago e à aorta descendente. E ápice, é a porção mais pontiaguda do coração, né, que vai mais pro lado esquerdo. Por isso que a gente fala que o coração vai mais pro lado esquerdo. Formada unicamente pelo ventrículo esquerdo. É o ponto onde o impulso cardíaco é mais frequentemente sentido, o impulso apical. E é isso. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham amado esse vlog. Compartilha com todo mundo, principalmente com as áreas da saúde. Também quem tem curiosidade sobre MED, sobre os conteúdos de MED. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. E qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder ao meu alcance. Curte, se inscreve no canal, ativa as notificações. A vídeo da segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E vlogs terça e quinta. E é isso. Terça-feira que vem teremos outro vlog de MED. Então não percam.